Nos últimos tempos, uma palavra que tem ocupado grande parte do tempo de todos os meios de comunicação e também das conversas entre as pessoas é essa tal de fake news. Fake news, que em bom português o nome correto é mentira mesmo. Nunca tivemos, em momento algum da nossa história, um momento onde a mentira circula tanto, onde a mentira é divulgada por tantos, onde a mentira adquiriu tanto poder de destruição. A mentira que destrói as relações entre as pessoas. A mentira usada na tentativa de destruição das instituições que fazem a sociedade ser uma sociedade civilizada. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. A mentira, o poder e o senso crítico. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. E quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se puder, claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Veja também outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano, principalmente relacionados à inteligência comportamental. A mentira, o poder e o senso crítico. A mentira talvez nunca tenha sido tão utilizada como tem sido nos últimos tempos. A mentira utilizada como instrumento de poder, a mentira utilizada como ferramenta de destruição do senso crítico. A mentira utilizada com o claro objetivo de destruir reputações, deturpar verdades comprovadas, instalar clima de instabilidade, estimular superstições. A mentira utilizada como instrumento de controle das massas, que consomem tais mentiras de forma inquestionável, quase como se fossem dogmas de fé. Eu nem sei se aqui cabe realmente a palavra quase. A mentira criada e compartilhada em nome de uma moralidade hipócrita, em defesa de valores que, na maioria dos casos, não são praticados pelos que cobram a prática de tais valores. Pessoas que posam de representantes do bem, mas que na sua prática de vida mostram exatamente o contrário. A mentira em nome de interpretações deturpadas e interesseiras da Bíblia, interpretações deturpadas e interesseiras da palavra de Deus, para atender aos interesses de líderes religiosos inescrupulosos, para atender aos interesses de líderes políticos inescrupulosos, para impor o medo e a opressão como ferramenta de poder. A mentira transformando crenças religiosas em fanatismo, quando as pessoas passam a agir desprezando o bom senso, desprezando o sentido crítico, desprezando o uso da razão, desprezando até o direito do outro de ter as suas próprias crenças. A mentira é usada atualmente de forma descarada, deliberada, irresponsável e até criminosa, sem o menor pudor. Sem o menor pudor de quem cria a mentira e sem o menor pudor de quem compartilha a mentira. O que torna ainda mais grave esse cenário é o fato de que a mentira só tem esse poder de influenciar o comportamento de milhares ou de milhões porque encontra neles terreno fértil para a sua reprodução, para a sua propagação. Porque encontra pessoas que já estão predispostas a acreditarem nessas mentiras. Porque já têm as suas crenças formadas, enraizadas, balizadas em suas próprias convicções. E sendo assim, essas mentiras apenas confirmam aquilo que essas pessoas já acreditam como verdadeiro. Apesar de observarmos o acentuado uso da mentira como instrumento de poder nos últimos tempos, o uso da mentira como instrumento de poder e de dominação acompanha a história humana, desde que é possível resistir aos fatos que construíram o mundo como conhecemos hoje. E muitas dessas histórias de uso da mentira como instrumento de poder causaram grandes desastres para o mundo, como também foram causadoras de milhões de mortes ao redor do mundo ao longo da história. E claro, a mentira como instrumento de poder só pode contribuir para destruir, nunca para construir. Isso é comprovado por fatos históricos. São fatos, não podem ser questionados. Ao longo da história, desde o início dos séculos,
várias realidades e discursos foram construídos por pessoas inescrupulosas que ocupavam o poder para se manter o poder ou para controlar a população através da manipulação de ideias e da manipulação de pensamentos. A mentira não destrói apenas reputações e instituições, destrói também a dignidade daquele que mente, destrói a dignidade daquele que compartilha a mentira. Aquele que compartilha a mentira, mesmo sabendo que é mentira, demonstra uma personalidade manipulável, demonstra não ter um mínimo de senso crítico, demonstra não ter um mínimo de bom senso, demonstra não ter um mínimo de senso de ética, demonstra não ter um mínimo de sentido de moralidade. Não é uma questão política ou de religião. É, antes de tudo, uma questão de caráter. A não ser que você faça parte do grupo de pessoas que compartilham mentiras, mesmo sabendo que são mentiras, e isso não lhe incomoda, se você tem algum compromisso com a verdade, existem alguns cuidados que você pode tomar para não ser mais um multiplicador de mentiras. Como, por exemplo, verifique sempre a fonte de alguma informação recebida. Verifique sempre quem é o autor da informação e qual o seu interesse nessa informação. Verifique se não é uma informação sensacionalista. Verifique se não é uma informação apelativa. Principalmente, antes de compartilhar qualquer coisa, verifique antes por que você precisa compartilhar tal informação. Para enfrentar essa verdadeira pandemia do uso da mentira, muito tem que ser feito. E certamente só poderemos ter sucesso nessa luta contra o uso indiscriminado da mentira quando investirmos mais em educação. Não na educação que forma apenas mão de obra, mas na educação que forma o cidadão. Investir na educação que forma o cidadão com noção da sua importância para o mundo onde ele vive. Com noção de empatia, noção de respeito pelo outro, com noção do bem comum, com noção da importância das suas atitudes para a construção da sociedade onde ele vive. Principalmente com noção do que realmente significa ser cidadão. Educação que contribui para o desenvolvimento e para o uso do senso crítico. O uso do senso crítico é a avaliação consciente diante de um fato, diante de um comentário, diante de uma experiência ou diante de uma informação. O uso do senso crítico começa com uma observação inicial do fato, do comentário ou da informação, seguida de uma interpretação e julgamento desse fato, desse comentário ou dessa informação, visando assim confirmar se é verdadeiro ou não, visando confirmar sua veracidade. O uso do senso crítico exige que você consiga afastar as suas crenças pessoais para poder analisar um fato, um comentário ou uma informação. Afastar as suas crenças religiosas, afastar as suas crenças políticas, afastar as suas crenças ideológicas. O uso do senso crítico ajuda a formar indivíduos conscientes da sua realidade e, em especial, ajuda a formar indivíduos que podem ser agentes de transformação da sua própria vida e do meio onde ele vive. O uso do senso crítico é uma habilidade fundamental na formação de cidadãos verdadeiramente conscientes do seu papel na construção da sociedade onde ele vive. O uso do senso crítico é uma necessidade fundamental na formação de verdadeiros cidadãos. Aprender a usar o senso crítico é o primeiro passo para lutar contra a alienação e contra a exploração. Aprender a usar o senso crítico é o primeiro passo para lutar contra a mentira e contra a manipulação. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam refletir sobre esse tema. Veja também outros vídeos no canal com temas referentes ao comportamento humano, principalmente à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.